Hoje no Jornal da Univates, primeira edição, Confisa busca parceria com a EGR para manutenção do serviço. Tarifa de ônibus está mais cara em Lajeado. Comandos da Brigada Militar se reúnem para discutir táticas de segurança e ainda a gente fala sobre o uso racional de medicamentos. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. O INEP registrou até a manhã de ontem cerca de 2,5 milhões de pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O benefício pode ser solicitado até domingo, dia 15, na página do Enem 2018. Nesse ano, pela primeira vez, o pedido de isenção da taxa de inscrição é feito antes do período de inscrição. Resultado da solicitação vai ser divulgado no dia 23 de abril e os candidatos que tiverem o pedido negado vão ter até o dia 29 para apresentar recurso da decisão. A expectativa do INEP é que cerca de 4 milhões de pessoas peçam benefício nesse ano. Os candidatos que tiveram a isenção concedida no ano passado e faltaram aos 2 dias de prova vão ter que justificar a ausência para tentar a inscrição de graça. Todos os interessados em fazer o Enem 2018, tanto isentos ou não, também devem fazer a inscrição para as provas entre os dias 7 e 18 de maio. São isentos os estudantes que estejam cursando a última série do ensino médio nesse ano em escola da rede pública ou que tenham feito todo o ensino médio em escola da rede pública ou ainda como bolsista integral na rede privada e tenha renda per capita igual ou menor que um salário mínimo e meio. O governo de Lajeado autorizou o aumento nos preços das tarifas de transporte público. A partir de hoje, quem usar o serviço já vai pagar o valor de R$ 3,90 para ônibus e R$ 5,20 para micro-ônibus. Em Lajeado, cerca de 6 mil pessoas dependem todos os dias do transporte público. O valor antigo da passagem do ônibus era R$ 3,70. A partir de hoje, aumento de 20 centavos. Segundo a Prefeitura de Lajeado, esse é um debate que começou há cerca de 2 meses. Diante da defasagem do serviço, da tarifa, não seria do serviço, da tarifa, as empresas encaminharam um requerimento ao município. Diante disso, então, foi reunido o Conselho Municipal de Trânsito. E nessa reunião com conselhos foi autorizado ao Executivo a propor até uma tarifa de R$ 4,05. Mas, depois de aprovado pelo Conselho, esse expediente, onde é que é solicitado esse aumento da tarifa, é encaminhado a uma equipe técnica. Aí é onde é que é calculado o custo fixo e os custos variáveis. Então, diante disso, com essa autorização de até 4,05, a equipe técnica chegou a um cálculo de 3,90. Assim como no ano passado, nesse ano as empresas responsáveis pelo transporte público de Lajeado sugeriram um reajuste da tarifa para R$ 4,05, o que foi negado pelo prefeito. Ele decidiu se basear na sugestão técnica e adotou 5,5% como acréscimo. Com essa mudança no valor, investimentos são esperados. Espera sempre uma melhoria do serviço de transporte. E o objetivo do município é cada vez melhorar. Tanto é que está previsto também para esse ano a abertura de um processo licitatório para novas linhas e para atender uma demanda aí que está existindo. Então a gente quer sempre cada vez mais melhorar e atender o público usuário desse serviço. Para a população, o reajuste não agradou, principalmente àqueles que dependem do transporte público. É meio complicado, para quem pega ônibus todo dia, fica ruim. 20 centavos por dia é um aumento muito grande, Para quem paga, diferencia. Claro, porque ele não ganha esses 20 centavos no salário dele de aumento. Ele vai ter que tirar esses 20 centavos do salário dele. Isso aí, esses 20 centavos vai fazer falta para ele. Eu acho bastante exagerado e porque influencia bastante, porque tem gente que tem bastante dificuldade para comprar as coisas, que nem o leite já tu vai comprar, tu já depende daqueles 20 centavos, Então é bastante aumento, Tu cantando no fim do mês complica bastante, Pessoal que vai todo dia, que nem tem gente que vai 4 vezes por dia, É complicado.
O Centro de Educação Profissional, CEP da Univates, completa 20 anos. Para marcar as 2 décadas de atuação e a passagem de milhares de alunos, o centro faz eventos comemorativos com a presença de Gabriel Carneiro. Ele é escritor, palestrante internacional, empreendedor e especialista em comportamento humano, formado em educação emocional, gestão de negócios, coaching pessoal, psicologia positiva e análise transacional. As palestras vão ter foco no mercado de trabalho, bem como a formação e motivação para o profissional. Os encontros são amanhã e sábado no Teatro da Univates. A inscrição e o certificado de participação são de graça. Os integrantes do Conselho da Comunidade de Assistência ao Preso fazem encontro mensal da entidade amanhã no Fórum da Comarca de Lajeado. Na pauta estão as melhorias projetadas para os presídios masculino e feminino e atividades desenvolvidas para a ressocialização dos detentos. A reunião começa às 8h30 da manhã e é aberta aos voluntários. E agora a gente vai para o intervalo. Na sequência, o Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. O trabalhador que pedir demissão está mais perto de poder sacar integralmente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Um projeto de lei do Senado com esse objetivo foi aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais da Casa. O texto agora segue diretamente para apreciação da Câmara dos Deputados. Atualmente, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, já prevê o resgate de 80% da FGTS em casos de demissão por acordo entre patrão e empregado. A Prefeitura, por meio do coordenador de captação de recursos e projetos especiais, Isidoro Fornari Neto, entregou no Badesul, em Porto Alegre, os projetos de engenharia para capeamento asfáltico de 10 ruas. O financiamento é de R$ 5 milhões. Caso os projetos sejam aprovados, a próxima etapa é de licitação para definir qual empresa vai executar as obras. Em 2017, os ricos do país ganharam 36 vezes mais do que metade dos mais pobres. Esse grupo, 1% mais rico da população brasileira, em 2017, teve rendimento médio mensal de R$ 27.213. A média da renda mensal dos mais pobres foi de R$ 754 naquele ano. Os dados fazem parte da pesquisa Rendimento de Todas as Fontes 2017, divulgada hoje pelo IBGE, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Para o coordenador da pesquisa, Simar Azeredo, os números mostram que a desigualdade ainda é grande no país. A região que apresentou a menor desigualdade foi a Sul, com 25 vezes. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol aparece acompanhado de algumas nuvens e com o deslocamento de uma frente fria sobre o estado, em direção ao fim do dia, podem ocorrer pancadas de chuva. Amanhã, essa frente fria vai deixar o dia com muitas nuvens e pancadas de chuva, mas mesmo assim, intervalos com aberturas do sol também não são afastados. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. A influenza, popularmente conhecida como gripe, figura entre as viroses mais frequentes no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 10% da população seja infectada anualmente por algum tipo de vírus influenza e que 1 bilhão e 200 milhões de pessoas apresentem risco elevado para complicações relacionadas à doença. Entre elas, 385 milhões de idosos acima de 65 anos, 140 milhões de crianças e 700 milhões de pessoas com doenças crônicas. Causada por mais de um tipo de vírus, classificados como A e B, a influenza tem diversos subtipos. Os subtipos A, que mais frequentemente infectam humanos, são H1N1 e H3N2, ambos com casos já notificados esse ano no Brasil. As informações são da Sociedade Brasileira de Imunizações, que publicou uma série de perguntas e respostas sobre os diferentes tipos de vacinas utilizadas no país. Lembrando que a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 23 desse mês. O ataque criminoso registrado no dia 1º de abril, quando o homem entrou no setor de emergência do Hospital Bruno Borne e colocou fogo no guichê de atendimento, foi um dos assuntos debatidos na sessão do Legislativo de Santa Clara do Sul.
fato que gerou reflexos no município. Os pacientes que necessitam de atendimento especializado durante o período de expediente da Unidade Básica de Saúde, a UBS, que vai das 7h30 da manhã até as 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, estão sendo recebidos no setor de emergência do HBB por meio de regulação entre médicos. Nesse caso, o médico da UBS faz contato com o profissional do pronto-socorro que avalia a situação e, em caso de necessidade, o paciente é recebido no setor de emergência do hospital. Já os pacientes que precisam de atendimento fora do horário de expediente na Unidade de Saúde de Santa Clara estão sendo recebidos na Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, de Lajeado, que, se necessário, então encaminha o paciente para o HBB. Hoje pela manhã aconteceu um encontro de 66 comandos da Brigada Militar na Univates, momento para discutir e compartilhar as táticas de segurança de cada localidade do estado. A segurança pública cada vez mais tem sido discutida na sociedade, mas dentro de um dos principais órgãos que trabalha com isso no estado, esse é o assunto de todos os dias. Por isso, vários comandos da Brigada Militar se reuniram hoje em Lajeado. São 66 comandantes de unidades operacionais da Brigada Militar que a gente reúne, né? Então temos a satisfação de recebê-los aqui em Lajeado, nessa oportunidade, para discutir a gestão da Brigada Militar, né? A forma como que a gente tem que atuar para dar o melhor serviço à comunidade rio-grandense. Momento de compartilhar experiências, ver o que vem dando certo ou o que pode ser melhorado. E hoje nós estamos então abordando questões mais pontuais de cada localidade. Quais são os problemas que nós temos e as boas ações, que daqui a pouco uma ação muito positiva que está sendo feita no sul do estado pode ser replicada no norte, no litoral, no centro do estado. Então é isso que a gente está discutindo, vendo com os nossos comandantes o que tem de importante, quais são as demandas, quais são os problemas, para que a gente possa, de uma forma muito proativa, né, buscar as soluções, como eu disse, atendendo a nossa comunidade. É importante porque a gente troca a experiência de todos os comandos, a gente vê as práticas, tanto das ações de polícia em outras regiões, como da forma com que a gente analisa a ferramenta em si. Ela traz informações bem importantes, cada um de nós faz as suas avaliações dos índices operacionais que apresentam o programa, né? E a gente troca essa experiência para ver como estão praticando na operacionalidade e como estão usando a ferramenta para que cada um melhore a sua forma de praticar as coisas. Entre os destaques, a Operação Avante é uma das ações da Brigada Militar que tem sido fundamental para combater a criminalidade. Então este programa Avante surgiu de uma consultoria, né, que foi contratada pelo governo do estado há vários anos, e agora a gente está então adquirindo a capacidade de colocar isso em prática, em que os nossos comandantes vão organizar o policiamento extensivo, as suas ações, para atingir uma meta que foi definida em cima deste programa, em cima de uma média histórica de ocorrências que nós tivemos nos últimos 10 anos, então. E no próximo bloco a gente fala sobre o uso racional de medicamentos. Bons resultados e muitas medalhas na bagagem. Foi assim que a equipe da Associação de Ecologia e Canoagem, a ECA, voltou de Curitiba, onde participou das provas da Copa Brasil de Canoagem Velocidade. Contando com atletas de Estrela e Lajeado, a associação alcançou excelentes resultados que fizeram dessa a melhor participação da ECA na Copa em 13 anos. Ao todo foram 5 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze. A quinta caminhada ecológica de Estrela ao longo das localidades de Novo Paraíso e São Jacó foi uma atividade que também teve caráter solidário. Assim como outras ações promovidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Estrela, a SMEL, os participantes garantiram a presença através de doações solicitadas. Agora foram pacotes de farinha, cuja entidade beneficiada foi a Pai de Estrela. Nessa semana, os 510 quilos arrecadados foram entregues à entidade estrelense. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, se entende que há risco racional a uso racional de medicamentos quando pacientes recebem remédios apropriados para as condições clínicas, em doses adequadas às necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.
Remédios. Não há quem não tenha alguns em casa, seja de uso contínuo ou para combater resfriados, dores e outros males. Mas quando se fala em medicamentos, não se pode deixar de lado o uso racional, ou seja, consciente. E uma das premissas da racionalidade é justamente usar se há necessidade. Bem, partindo dessa premissa, a gente já não usaria muitos medicamentos. Se a gente fizer uma reflexão a respeito do quanto se usava de medicamentos para situações que hoje também se vivencia em termos de doenças crônicas, exemplo, nós usávamos muito menos antes do que agora. E alguém poderia dizer, poxa, mas que bom que usamos mais agora porque temos uma tecnologia que nos trouxe esses objetos, né? Pois é, mas esses objetos, esses medicamentos, eles também trazem consigo problemas. Vale ressaltar que praticamente todo medicamento possui um efeito colateral. E será que às vezes não acabamos precisando de outro remédio devido a algo que o anterior causou ao organismo? E a partir do momento que nós colhemos estes problemas, nós temos outros medicamentos, outros objetos para conter estes problemas, que vão induzir outros novos problemas. Então nós perdemos um pouco da racionalidade. Se a gente olhar para o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é construído, em alguns pilares como a universalidade, a equidade e olhando de modo integral para o sujeito e estabelecendo um cuidado na integralidade do sujeito. Se eu parto desse princípio, eu com certeza não vou precisar usar tantos objetos como medicamentos. Professor do curso de farmácia que trabalha com o conceito do uso racional, defende o diálogo entre médico e paciente na busca pelo uso consciente dos medicamentos. Qual é o sugestivo? Refletir. Refletir se na verdade existe a necessidade daquele medicamento. Refletir se existe a manutenção de uso daquele medicamento. E veja bem, eu não estou sugerindo que a gente pare de usar medicamentos. Eu estou sugerindo que a gente na verdade use se necessário for, se for efetivo, com segurança e pelo menor custo para todos. E essa informação tu consegue com o profissional de saúde. Busque a informação com o profissional de saúde. Faça na sua vida, em primeiro lugar, a observação da sua saúde. E a sua saúde não está relacionada sempre, pelo menos não na maioria das vezes, na relação com objetos, por exemplo, medicamentos. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.